Opa, Renan Kaminski, sócio da ForBlue, aqui esse cara bonito dessa foto. Estamos na segunda aula do nosso curso gratuito, Como Turbinar os Lucros da Sua Empresa. Essa é a segunda de um total de 3 aulas inteiramente grátis, que vão ficar por um tempo muito limitado disponível para você. Provavelmente nessa página vai dizer quando que vai expirar essas aulas, acredito eu. Antes de mais nada, eu respeito muito o seu tempo, eu respeito o meu tempo, e aqui na ForBlue a gente descobriu uma forma de ser mais produtivo ao assistir às aulas, os cursos. Se você já assistiu o vídeo 1, você viu essa dica, que esse vídeo estando no YouTube, vai ter essa engrenagenzinha aqui no vídeo, você clica nela, depois clica em velocidade, e você consegue colocar a velocidade 1.25, 1.50, que você vai me ouvir falando mais rápido. Eu não sei se você vai conseguir acompanhar, algumas pessoas acompanham tranquilamente, outras preferem ouvir na velocidade normal. Sua escolha, sua decisão, mas só para deixar a tua vida mais produtiva no que se refere aos vídeos, pelo menos os que estão no YouTube. Beleza? Então, nesse curso, a gente está te mostrando o exato passo a passo capaz de alavancar os lucros do seu negócio. Mesmo que você não entenda nada de gestão, não entenda nada de finanças, mesmo que a tua empresa seja negativa hoje, ou mesmo que a sua empresa já seja muito lucrativa, ok? Nessa aula aqui, ela tem como tema como aumentar em 96% o seu lucro com micro melhorias. Não é fazendo um negócio gigante. Com micro melhorias, você vai ver como praticamente dobrar os lucros através de um estudo real, um estudo de caso real, de uma empresa real, com números reais, ok? E tudo que eles fizeram, você vai poder fazer também. E você vai ver que são coisas simples, coisas relativamente pequenas. Legal? Eu vou te mostrar esse vídeo aqui, que é um depoimento de um empresário. Saca só. E eu fiquei sem a parte financeira, fiquei cego, não consigo enxergar. O dinheiro só entra e sai, entra e sai. Entra dinheiro, compro mercadoria, entra, sai. Eu não sei. E chega no final do mês, eu vendo 45 mil e tô sem dinheiro. E não consigo, e o pior de tudo é que eu não tô conseguindo pagar as coisas na data certa. Não consigo pagar o condomínio do shopping que está atrasado. Eu não consigo fazer um monte de coisa porque não tem um capital, porque o dinheiro que entra automaticamente está saindo. Entende uma coisa, não é aceitável você ter uma empresa que não te dá orgulho, que não te dá satisfação, que não te dá alegria, que não te dá tranquilidade. Não é aceitável, ok? A gente resolveu empreender, se você está me ouvindo, já tem uma empresa, está planejando uma empresa, a gente resolveu empreender para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter mais tempo livre, para ter tempo com a família, para ter satisfação pessoal, uma vida melhor. E não é aceitável você ficar nessa situação, nessa agonia de todo o dinheiro que entra vai embora, todo o dinheiro que entra some, dívidas e etc. Ou mesmo que quando você está conseguindo crescer, ficar com aquela pulga atrás da orelha. Pô, será que eu vou conseguir manter o crescimento? Não sei o porquê que eu cresci, não sei o que eu faço para crescer mais. Enfim, não é aceitável você ter uma empresa que não te dá orgulho e satisfação, ok? Alguém pode até te dizer que é normal empresário ser assim, mas não é. Você não pode aceitar essa situação. Saca só, isso aqui é um depoimento do Éder, que foi um dos nossos clientes, um dos grandes cases que a gente conseguiu construir, e ele fala o seguinte: graças a ForBlue, hoje a gente entrou nos trilhos. Com um faturamento inclusive menor, nós organizamos as finanças e graças a eles a gente abriu um novo negócio. E hoje temos 2 empresas bem financeiramente, com dados bem estruturados e com uma visão de futuro bem interessante e que nos dá mais tranquilidade para trabalhar e mais felicidade, inclusive. É isso que eu quero que vocês falem pra gente, é esse tipo de depoimento, é esse tipo de e-mail que eu quero que você me mande, ok? Ter tranquilidade, ter felicidade no trabalho. Inclusive o Éder, ele gravou esse depoimento com um faturamento menor, ele escreve, eles estavam faturando menos do que eles faturavam antes e com uma lucratividade muito maior, ok? E é desse tipo de coisa que a gente está falando dentro desse curso gratuito. Então nessa aula eu vou te falar as 3 perguntas matadoras que todo empresário deve saber responder.
3 perguntas que você precisa responder, precisa saber responder, e eu aposto que você não sabe responder as 3 no seu negócio, que uma você sabe, se você souber uma, você já está acima da média. Vamos mostrar o estudo de caso, como aumentar o lucro em 96% com micromelhorias, e ainda vou te dar 2 dicas de R$1 milhão. 2 dicas que são simples, mas se você entender e aplicar isso vai te gerar muito, muito, muito dinheiro ao longo do tempo. Então bora lá! Quais são as 3 perguntas que você tem que saber responder sobre o seu negócio e que vão te dar clareza e que vão te ajudar nas suas metas e que são imprescindíveis? Acho bonita essa palavra, tenho orgulho de saber falá-la. Imprescindíveis para que você tenha uma empresa lucrativa. Então vamos lá, as 3 perguntas mais importantes que todo empresário deve saber. Primeira pergunta: qual é o mínimo que eu tenho que faturar para não ter prejuízo? Também conhecido mais tecnicamente como ponto de equilíbrio financeiro. O mínimo que você tem que faturar para ficar no 0 a 0. Imagina lá que você tem uma despesa fixa, por exemplo, de R$30 mil por mês. Todo mês, incluindo já o seu salário como sócio ou dos seus sócios ou dos sócios da empresa, enfim. Todo mês sai como gastos fixos, investimentos fixos, enfim, R$30 mil. Todo mês. Quanto que você precisa faturar para, pelo menos, na pior das hipóteses, só pagar isso e ficar no 0 a 0? Você sabe responder? Você tem esse cálculo para o seu negócio? Você sabe como calcula isso? Se você estiver dentro da média dos empresários, infelizmente você não sabe. E não pense que estar dentro da média é bom, porque não é. Porque geralmente a média não vai muito bem das pernas, mas enfim. Então o ponto de equilíbrio financeiro, ele responde isso. Qual é o mínimo que você tem que calcular, que você tem que faturar, para ficar no 0 a 0? E não pensa que se você tem um gasto fixo de 30 mil, tem que faturar 30 mil, bota um pouquinho a mais, 40, multiplica por 2, 60. Vocês vão ver no exemplo que não é tão simples assim. Cada caso é um caso, mas o cálculo é relativamente simples e você tem que saber calcular o ponto de equilíbrio financeiro do seu negócio. Muito parecido com isso é a segunda pergunta, que diz: qual é o faturamento necessário para eu atingir uma lucratividade ideal? Em outras palavras, falando no financês, esse é o ponto de equilíbrio econômico. Você tem o ponto de equilíbrio financeiro, que é para ficar no 0 a 0, e o ponto de equilíbrio econômico, que é para você ter um determinado percentual de lucro. 5% de lucro, 10% de lucro, 20% de lucro, ou seja, imagina de tudo que entrou de dinheiro, todo o faturamento do mês, do ano, quantos por cento você quer que sobre? 10, 20, 30, né? Aí vai variar, claro, de negócio para negócio. Mas você tem que ter essa clareza. Porque, por exemplo, se você sabe que naquele exemplo de 30 mil reais, o mínimo que você tem que faturar, digamos que seja 70 mil. Com 70 mil eu fico no 0 a 0. Mas ninguém quer ficar no 0 a 0. Não adianta você ter uma empresa para ficar no 0 a 0. Vai procurar emprego se é para ficar no 0 a 0. Quanto que você tem que faturar para ter 10% de lucro? Se 70 mil é para ficar no 0 a 0, quanto será que é? 90 mil? 85? Enfim, é um cálculo que você tem que ter dentro do seu negócio. Eu já vou me aprofundar em cima desse conceito, ok? Então, ponto de equilíbrio financeiro para você ficar no 0 a 0 é o mínimo que você tem que faturar e você tem que ter clareza do seu faturamento ideal. Quanto que você tem que bater de vendas, de receita, para ter a lucratividade ideal do seu negócio, ok? E aí, a terceira pergunta é: qual dos fatores mais vai turbinar os meus lucros? Se você assistiu à primeira aula, você sabe do que eu estou falando, né? Dos fatores. Existem 4 fatores que podem turbinar, que podem alavancar os lucros do seu negócio. Se você não assistiu à primeira aula, tudo bem, eu vou comentar sobre eles novamente e você vai entender. E você tem que ter essa clareza. São 4 fatores, qual deles é o que exatamente vai te dar mais lucro, ok? São 3 perguntas que parecem simples, mas que a maioria definitivamente não sabe responder. Beleza? Então vamos lá para a ferramenta que eu vou te mostrar isso aqui dentro de um estudo de caso e mostrar ainda como que aquela cliente dobrou os lucros dela. Saca só, essa aqui é a ferramenta Turbinador de Lucros. É uma planilha de Excel desenvolvida pela ForBlue, né, dentro dessa metodologia que eu estou ensinando para vocês. Aqui é a visão geral, aí eu já trouxe o estudo de caso, vários itens preenchidos para a gente não perder tempo. Basicamente as despesas totais, né, são todas as despesas fixas
desse cliente, ok? Uma média mensal, ela pegou lá uma média dos últimos 3, 4, 5, 6 meses, tá? Ah, Renan, pô, depois se eu comprar essa planilha, tô com preguiça, eu posso vir aqui e ao invés de preencher item por item, botar lá 20, 30 mil reais de uma vez? Pode, né? Você descrever as despesas já ajuda no processo de entendimento do seu negócio. Mas você pode botar um número geral, porque o que importa realmente é esse total. Nesse cenário aqui, essa cliente tem uma despesa de R$ 50.545 por mês, ok? Uma média de 50 mil por mês. Aí você já faz as 3 perguntas. Bom, quanto que ela tem que faturar para ficar no 0 a 0? Ou seja, para pelo menos pagar todos esses 50 mil e não sobrar lucro. Quanto que ela tem que faturar para ter uma determinada lucratividade? Etc, etc, você já vai ver. Aí eu já trouxe aqui os percentuais que incidem sobre a venda dela também. Imposto sobre faturamento, comissão sobre venda, taxa de cartão de crédito e débito. E aí a terceira aba, que já está preenchida também, é a aba dos produtos e serviços dela, ok? Ela basicamente vende itens para carros, né, automóveis, etc. Ó, antena, rádio, insufilme, climatizador, vários produtos. Aqui ela trouxe só os principais que mais vendem, ok? E aí você tem cada produto, e aí é óbvio, né, se você adquirir a ferramenta ou o curso completo, enfim, você teria que preencher com os dados da sua própria empresa. Seus produtos, seus serviços, o respectivo preço de venda, o custo direto, né? Então, por exemplo, esse camarada aqui, que é um ótimo produto, ela vende por R$ 921 na média e tem uma compra de R$ 457 na média. Na média, dá uma margem de contribuição de R$ 367. Em valores totais, é uma boa margem, mas em percentual, 39%, mais ou menos. Aqui a gente vai ver situações como Roda Alumínio, vende por 1.000 e compra por 850, margem de R$ 76. Isso aqui é uma análise simples que você já vê. Opa, isso aqui não é um bom produto. Isso é um produto que está com uma margem baixíssima, 7% de margem de contribuição. Tu tá de sacanagem comigo. Margem de contribuição, só para a gente alinhar, é o lucro do produto, né? Você pegou R$ 1.000 da venda, menos 850 de custo variável, menos R$ 100 daqueles percentuais, né? Imposto, taxa de cartão, comissão, etc. E sobrou basicamente nada. Pode ser que, em alguns casos, você faça esse tipo de venda para vender outras coisas, aí até vai, mas ainda assim é um produto ruim que teria que ser repensado, beleza? Mas não é essa análise especificamente que eu estou trazendo aqui, essa análise eu vou deixar presente no terceiro vídeo dessa série, beleza? O tipo de análise por margem de produto. Ok. Preenchido todos os campos, né? E aí, claro, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa. Mas nesse caso específico, nessa empresa que vende produtos para veículos, ela tem uma despesa que a gente já viu, de R$ 50.500, uma média da margem de contribuição de 36%. Veja que tudo isso aqui é fórmula, ok? Ó, tanto que eu nem consigo mexer nessas paradas, ó, ele até muda de lugar, porque é tudo fórmula, você não tem onde mexer. Para de mexer nas coisas. 36, quase 37% de margem de contribuição, que é esse númerozinho, é a média da margem dos produtos dela, ok? Então, lembra que eu perguntei qual é a primeira pergunta? O mínimo que você precisa faturar para não ter prejuízo, tá aqui, ó, ponto de equilíbrio, 137 mil. Então, se ela tem uma despesa fixa de 50 mil reais, ela teria que faturar, nesse caso, R$ 137 mil, ok? E aí ele já te dá, ó, ponto de equilíbrio em quantidade anual. Na média, ela teria que fazer uma venda de 3.000 unidades. Tudo calculado automaticamente. Primeira questão essencial, o mínimo que você tem que faturar. Você tem que ter a plena clareza desse número no seu negócio. Segunda questão essencial, qual é o faturamento ideal da sua empresa? Eu não quero ficar no 0 a 0, eu não posso só faturar 137 mil, eu quero ter lucro. E aí aqui o cálculo já é um pouquinho mais avançado, você colocaria um percentual que você deseja de lucro. Pensa que todo que você faturou, o todo que você faturou é 100%, né? Tudo que entrou de dinheiro, quanto que eu quero que sobre? Se eu quiser que sobre, por exemplo, 8% de lucro, ele vai me dar aqui, ó, faturamento ideal, R$ 175 mil, 369 seria o meu faturamento ideal, ok?
Esse cliente, na média, ele estava tendo cerca de 6% de lucro. Ele estava faturando aí na casa de 163 mil com 6%. Aí é aquela coisa, quanto que você quer ter? Ah, quer ter 10? Beleza, você quer ter 10, você vai ter que faturar 188 mil. Ah não, eu não quero muito, quero 15, quero 15. Então você bota 15%, vai ter que faturar 231 mil. E às vezes você fala, puxa, mas eu nunca nem na história cheguei perto de faturar 231 mil. Aí você veste as sandálias da humildade e talvez coloque uma meta de 10, né? Lembrando que cada negócio é um negócio, pode ser 5, 10, 20, 30, enfim. Nesse caso, ela estava tendo um lucro médio de 6%, porque ela tinha um faturamento de 163. Se ela quisesse, por exemplo, ter 8%, ela teria que faturar 175. Enfim, ficou claro, né? Primeiro ponto, o mínimo que você precisa faturar para ficar no 0 a 0, nesse exemplo, 137 mil. E segundo ponto, para ter uma lucratividade ideal, porque o seu negócio tem que ter lucro, ok? Tem que ter lucro sempre. Beleza. E aí a gente vai para a mágica do turbinador, que é onde está o grande diferencial dessa ferramenta, que aí torna ela literalmente única, porque não existe nenhuma assim, que é essa aba aqui, turbinando os lucros, que você vai fazer uma simulação. Então, nesse exemplo, como eu comentei, essa cliente que vende peças para automóveis, etc., tinha um lucro base de 6%. Ah, Renan, não tem lucro, está no prejuízo. Beleza, você coloca menos 6, por exemplo. Vai dar na mesma, tá? Veja que ele vai dar um prejuízo, ó, lucro operacional menos 7 mil. Como eles têm 6% de lucro, ele dá o lucro operacional 9 mil. Lembrando que isso aqui é tudo automatizado, tá? Depois, quem adquirir a ferramenta vai ter tutorial, tudo muito bem explicado, ok? Não é meu objetivo explicar a ferramenta em si aqui. Aí, o que você vai fazer? Lembra que eu falei na primeira aula sobre os 4 fatores, que é justamente a terceira pergunta? Eu vou descobrir qual dos fatores que mais vai alavancar os meus lucros. Qual você acha? Nesse cenário aqui, qual será que é o fator que mais vai alavancar os lucros? Vender mais caro, vender mais, reduzir custo variável ou reduzir despesa fixa? Tchan, tchan, tchan. Para ter a melhor forma de descobrir isso, eu faço uma simulação aqui dentro da ferramenta. Ó. Ele me pede, se eu alterar meu preço, o que vai acontecer? E aí eu recomendo você sempre colocar, por exemplo, alterar em 5%. Pá, aumentei meu preço em 5%. Se eu conseguisse vender a mesma quantidade e tudo 5% mais caro, a diferença no lucro seria de 74%, ok? Segundo fator, alteração na quantidade vendida, vender mais. Se eu vender 5% a mais, seria uma diferença de 30%. Então veja que vender mais caro é mais do que o dobro lucrativo, beleza? Aí você vai falar, ah, Renan, mas não é tão fácil. Calma, já chegamos nesse ponto. Ok. Se eu alterar, terceiro fator, o meu custo variável em menos 5, né? Aqui, quando se refere a custo, despesa, o lado positivo é você diminuir, né? Diminuir custo variável. Diminuir em 5%, ó, diferença no lucro de 52%. E a alteração na despesa fixa, se eu diminuir minha despesa fixa em 5%, vai fazer uma diferença de 25% no lucro. Logo, aqui embaixo, ele vai me dar, vamos pular aqui, ó, foca aqui, primeiro lugar, 74% de impacto é aumentar o preço. Segundo lugar, diminuir, né, negociar meus custos variáveis. Terceiro lugar, quase empatado, quantidade vendida e despesa fixa, ok? Então você tem essa clareza. Teu foco é trabalhar no preço e em seguida trabalhar no custo variável, ok? É o que mais vai turbinar, é o que mais vai alavancar o seu lucro. Você tem que ter essa clareza, como eu expliquei lá na primeira aula, beleza? Só que aí algumas pessoas vão falar, ah, mas não é tão simples, às vezes eu estou no mercado muito competitivo, a crise isso, a crise aquilo, enfim, a gente já falou um pouquinho sobre isso na aula 1, mas ok, eu não vamos considerar aqui, vamos deletar isso aqui, eu não consigo aumentar meu preço em 5%, não está tão fácil vender mais. Como eu disse, eu quero trabalhar com micro melhorias. Nesse cenário de uma empresa lucrativa, não muito lucrativa, mas lucrativa, tem lucro, imagina lá que eu vou aumentar meu preço médio em 1%. Eu não estou falando 5, eu não estou falando 10, estou falando 1% na média para você aumentar o teu lucro. Aqui, ó, só isso dá uma média, nesse cenário, de 15%, ok? Aumentar a quantidade vendida. Eu não estou falando que você vai vender pra cacete. Não, você vai vender 2% a mais. Você vai aplicar as técnicas que a gente vai falar principalmente na aula 4, na aula 3, desculpa, e vai aplicar as técnicas e vai ter mais vendas. 2% a mais de vendas. Não é muita coisa, só 2%.
2% a mais de vendas vai te dar mais 12% de lucro, ok? E aí a mágica acontece quando você consegue vender 2% mais a 1% mais caro. Eu tô falando 1% mais caro. Teu cliente quase nem percebe que você aumentou em 1% e olha como faz diferença em muitos casos, ok? Digamos que meu custo variável, que é meu custo com fornecedores, etc, etc, eu consiga fazer uma boa negociação, negociar taxas de cartão, etc, e eu consigo reduzir na média em 4%. 4%. Só isso já vai dar uma diferença de 42%, isso isoladamente 42%, ok? E veja, lembra que a despesa fixa desse cara, dessa empresa, era de 50 mil reais por mês? Pois bem, digamos que na despesa fixa eu consiga dar uma melhoradinha, você vai lá item por item e consegue negociar. A gente também vai dar dica de redução de custo na última aula. Menos 5%. Menos 5%. Dá uma diferença no lucro de 25%. E aí a mágica acontece quando você faz tudo isso junto. Veja só que incrível. Eu adoro essa planilha, eu me empolgo, desculpa. Todas as alterações juntas. Aqui, ó, se eu alterar o preço em 1%, a quantidade vendida em 2%, ou seja, vender 2% mais e, na média, 1% mais caro. Se eu reduzir meu custo variável, na média, em 4%. E se eu alterar minha despesa fixa, na média, em 5%, olha o que acontece com o meu lucro. Ele dobra praticamente, dá 96% de aumento. Meu faturamento foi para 168 mil. Antes ele estava em 163, não é tanta diferença, gente. É isso que eu estou falando, micro melhorias. De 164, na verdade, né? 163 e 964 mil, ele foi para 169 mil, 5 mil reais de diferença. O meu custo variável está melhor negociado, logo a minha margem de contribuição, ó, ela está em 39%. Antes a minha margem de contribuição era de 36%. Lembra que eu já tinha falado? Como eu aumentei minha margem pelo preço, aumentei minha margem pelos custos variáveis, então minha margem de contribuição subiu e a minha despesa fixa caiu aquele 5% que eu falei. Micro melhorias, nesse caso, aumentaram em 96%. E a pergunta de R$1 milhão, e não é a dica de R$1 milhão, que eu vou te dar 2 dicas de R$1 milhão ainda, mas a pergunta de R$1 milhão é: e no seu negócio? Qual vai ser essa estrutura? Qual vai ser esse mix de ações que você vai gerar? Nesse caso, é muito claro. Com essas pequenas alterações, você consegue melhorar o resultado. E aí, veja aqui para baixo a diferença que acontece. Por exemplo, antes o ponto de equilíbrio dessa empresa era 137 mil para ficar no 0 a 0. Aqui é 120 mil reais, com uma análise simples, uma análise beira o simplista, né, com a ferramenta certa, é claro, e entendendo os conceitos, eu melhoro em 17 mil reais por mês a meta de faturamento desse negócio. Mas como eu falei, ficar no ponto de equilíbrio é ruim. Antes a meta, lembra que eu deixei a meta aqui, ó, para ter 8% de lucro? Para ter 8% de lucro, que era aquele 175 mil, eu tinha que, para ter 8% de lucro, eu tinha que faturar 175 mil. Ok? 175. Agora, para ter os mesmos 8%, eu tenho que faturar 150 mil reais. São 25 mil reais de melhoria todo santo mês. 25 mil reais em um ano dá 300 mil reais. Olha só, e é por isso que eu sou bem pago. Ah, garoto! É isso que você precisa ter a clareza no seu negócio. Micro melhorias fazem a diferença. E saindo da planilha e vindo para o slide, como eu disse, de volta. Dica de R$1 milhão. Várias pequenas melhorias têm um impacto enorme sobre o seu negócio. E às vezes você vai falar, nossa, mas é óbvio, Renan, é óbvio, mas você não está olhando para reduzir despesa fixa, você não está olhando para reduzir custo variável, você não está olhando para aumentar o preço onde for possível, você não está olhando tanto da forma certa para aumentar as vendas. Na verdade, eu sei que você está olhando para aumentar as vendas, você não está olhando para os outros 3 fatores. E às vezes micro melhorias é o que vão fazer a diferença, ok? Então, de volta. Qual o mínimo que eu tenho que faturar para não ter prejuízo? Ponto de equilíbrio financeiro. Qual o mínimo, né? Qual o meu faturamento ideal para atingir minha lucratividade que eu quero para ter lucro de verdade, que é o ponto de equilíbrio econômico, e qual dos fatores mais vai turbinar os meus lucros. Quando você tem essa clareza, você define ações e parte para o ataque e parte para a guerra, ok? Quando você não sabe isso, você está no escuro.
Você está desse jeito, não deu pau na tela não. Você está no escuro, você não sabe exatamente para onde você está atirando, não sabe exatamente o que você está fazendo. E eu sei como é essa sensação, porque todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, eu converso com dezenas, centenas, milhares de empreendedores que estão nessa exata situação. E aí algumas pessoas vão falar, pô, mas aumentar o preço é impossível, tá muito difícil aumentar as vendas, eu não tenho onde cortar despesa, eu não consigo melhorar minhas margens ou cortar produtos. E como eu já falei na aula 1, se você acredita que isso é verdade, isso vai se tornar verdade. Simples assim. Olha o que acontece quando alguém não acredita nesse tipo de frase. O Darlan, da Entrega Sushi, falou: com maior clareza dos números, eu pude criar promoções bem agressivas neste último mês. E como consequência, este último dia dos namorados, a gente conseguiu alcançar o maior faturamento num único dia na história do nosso restaurante, fazendo exatamente uma dessas análises, que é a análise que eu vou mostrar na aula 3, ok? Que é a análise das margens dos produtos, dos serviços, enfim. Além disso, Alan, olha o que ele falou. Sabe a aula que o Renan fala em registrar cada centavo? Pois é, cancelei 2 seguros que nem sabia que tinha, cancelei um cartão de crédito, Isso aqui é uma das aulas, inclusive, do Turbinador de Lucros. Economia mensal a partir de março de R$ 728. R$ 728 de economia todo santo mês. Olha esse vídeo aqui, eu achei o vídeo mais incrível da fase da história. O Alan literalmente cortando o cartão, não foi cancelar o cartão, ele deletou o cartão da história, ele triturou o cartão. É isso que acontece quando você não acredita que é impossível e acredita que sim, dá para fazer. É possível sim, eu te prometo, eu te garanto que é, mas primeiro você tem que acreditar, e segundo você tem que estudar, e terceiro você tem que executar. Não adianta só acreditar, não adianta só estudar, você tem que ir lá e botar a mão na massa. Lembra que eu falei, não sei se você assistiu, né, mas na primeira aula eu comentei que a ForBlue iniciou com R$50. E quando ela iniciou, ela não era ForBlue. Não sei se você sabe dessa história. Ela era Kaminski Avalka Consultoria Empresarial. Eu, Renan Kaminski, meu sócio Alexandre Avalka, no suprassumo da criatividade, abrimos uma empresa de consultoria com R$50. Eu tenho cara de moleque até hoje, imagina em 2009. O Alex usava, como é que é? Proteção de dente? Aparelho no dente. Tinha cara de moleque que dava dó, não usava barba. Mas a gente abriu a nossa, mesmo sem essa empresa. E eu tenho muito orgulho em dizer que com acertos e erros e com muita coisa, aconteceu muita coisa boa desde 2009 e a gente cresceu muito. A gente provou que mesmo sem tanto conhecimento, mesmo sem dinheiro, mesmo sem estrutura, dá para fazer o negócio crescer, contanto que você tenha consistência, ok? Aqui são algumas fotos mais recentes minhas aí de gente boa que eu encontrei, gente que eu fiz negócios, enfim. Fotos presenciais, né? Porque se eu tirar uma foto online igual eu tô aqui, não vai ter muita graça. Isso aqui, para você ter noção, é a evolução do lucro da ForBlue, tá? Desde 2009, quando a gente abriu nossa empresa. Desde 2009 quase nem aparece, 2011 quase nem aparece, só que sempre crescendo, né? Teve alguns momentos de baixa? Teve. Faz parte do negócio. Olha, 2014 para 2015 caiu pra caramba. Mas 2016, olha o que aconteceu. Era mais do que o dobro de 2014. 2017 já foi o dobro, praticamente 6. 2018, previsão é mais do que o dobro de 2017, ok? Então, eu falo com toda a certeza. É possível alavancar os lucros, é possível ter uma empresa altamente lucrativa se você fizer as coisas certas. E como eu comentei no primeiro vídeo, você tem 2 caminhos. Você pode tentar tudo isso sozinho e se lascar e aprender e errar, ou você pode ter ajuda, tá? E aí eu quero mostrar essa seta aqui. Em 2016 foi quando a ForBlue entendeu isso, quando eu e meu sócio Alex, a gente entendeu que é preciso ter ajuda. Ter ajuda leva a gente mais rápido, ter ajuda evita a gente quebrar tanto a cabeça. Em 2016 foi quando a gente começou a investir pesado, pesado mesmo, em ferramentas, em consultorias, em mentorias, em treinamentos, enfim, a gente começou a realmente investir muito. E coincidentemente ou não, 2016, né, se comparar o lucro com 2015, não tem nem comparação, mas mesmo que seja com 2014, mais do que dobrou. 2016 para 2017 foi mais ou menos o dobro. 2017 para 2018 vai cerca de triplicar os lucros. E
Coincidentemente ou não, foi quando a gente entendeu que a gente consegue ir melhor, consegue ir mais rápido quando a gente tem ajuda. E é esse tipo de ajuda que a gente quer te dar, seja com a planilha do Turbinador de Lucros que eu te mostrei, ou seja com o curso completo, o curso Turbinando os Lucros. São duas formas que a gente tem para te ajudar, para fazer você ir mais rápido. E algumas pessoas vão falar: ah, Renan, mas vocês estão querendo me vender coisa nesse curso gratuito, eu pensei que era grátis o curso. E sim, o curso é gratuito, você não pagou nada para estar aqui, não é verdade? E aí eu quero aproveitar essa deixa para te dar 2 aprendizados sobre vendas e um princípio da ForBlue. 3 coisas que eu quero falar. Primeira, e essa é muito importante que entre na sua cabeça. Se você tem preconceito contra vendas, contra vendedor, sabe aquela coisa, porra, esses caras só querem vender, ou, nossa, mas olha só que cara chato, ele tá vendendo, ah, o fulano só vem falar comigo para vender. Entenda que, às vezes, sem perceber, você tá maldizendo qualquer tipo de venda. Só que você que está me ouvindo também é um vendedor. Todo empresário é um vendedor. Talvez hoje no seu negócio não seja você que faça o processo de venda, mas você continua sendo um vendedor. E a realidade é que quando você saiu da barriga da sua mãe, você já era um vendedor, porque você chorou vendendo o seu momento atual. Tô com frio, não sei o que está acontecendo, tô com medo. E o que a criança faz? Ela chora. É a primeira venda que todo ser humano faz. E desde então você vende, 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 vende. Então assume que vender é uma coisa boa, tá? Quis aproveitar esse momento para dar essa dica. E o segundo aprendizado sobre venda é que geralmente, quando você quer ir rápido e quando você quer ir de verdade, você precisa pagar por isso. Recentemente, eu e o Alex, a gente contratou um curso junto com um coaching, tá? Isso aqui é a imagem da precificação, ó. Era R$8.000 para um, R$6.000 para o sócio e R$3.500 do treinamento. R$17.500. Eu e o Alex, a gente pagou R$17.000 para aprender aquilo que a gente já sabia. Era uma imersão, um curso, um treinamento, uma mentoria, enfim, um processo de coaching sobre coisas que a gente já dominava o conteúdo. Só que às vezes a gente tem que pagar para implementar. Às vezes tem que pagar para um curso, pagar para uma consultoria, pagar para uma ferramenta para ir lá fazer. E foi só assim que a gente conseguiu implementar esse assunto especial. Porque a gente pagou para fazer. Porque se simplesmente ficasse com conteúdo gratuito, talvez a gente não implementasse do jeito que a gente já não tinha implementado. Ok? Então, 2 aprendizados sobre vendas e um princípio da ForBlue em cima disso. A ForBlue, sempre que a gente coloca algum produto pago no ar, né, algum produto avançado no ar, a gente tem um princípio de que quem vai perder mais por não ter esse determinado produto é o nosso cliente e não nós. Eu, numa venda, eu posso perder, de repente, R$1.000, né? Deixar de ganhar, melhor dizendo, R$1.000, R$5.000, a gente tem consultoria que chega a R$20.000. Mas eu juro para vocês, e se você conseguir implementar isso no seu negócio, você vai sentir a diferença que faz. Toda vez que alguém deixa de fechar uma consultoria de R$20.000, de R$25.000, que é a nossa consultoria hoje, uma das mais caras, eu sinto que quem perdeu foi ele e não eu. Porque a gente cria tanto valor, tanto valor, tanto valor em tudo que a gente faz, que independente do preço, é melhor para o cliente pagar do que para mim. Porque ele é quem vai colher o resultado a longo prazo. E parece talvez meio besteira, meio charlatanismo isso que eu estou falando, mas é a pura realidade. E se você implementa isso dentro do seu negócio, você vai ver a diferença que isso faz. Ok? Então, aproveitando essa objeção que eu sei que existe, que a gente está vendendo coisa e estamos mesmo, e é melhor para você do que para mim. Por mais babaca que pareça, eu falando isso, essa é a verdade. Gostou, né? Ah, rapaz, tu tava com essa cara, agora tu tá feliz, hein? Pega essa. Muito bem, então a gente tem a ferramenta que a gente vende, que é aquela planilha que eu mostrei para vocês, e tem o curso completo, de forma simples. A planilha, ela te dá clareza. Ela te dá clareza das 3 perguntas que eu falei, ela te dá clareza dos fatores, né? Te dá clareza dos teus números. O curso, ele te dá implementação, ele mostra, né? Além da própria ferramenta, o curso mostra passo a passo, traz mais estudos de casos,
da aplicação do turbinador, tem aula sobre redução de custo, tem aula sobre aumento de vendas, tem aula sobre agregar valor, tem aula sobre estratégias de vendas, etc, etc. Então, o curso é implementação, a planilha é a clareza. E eu sei que, né, financeiramente, cada um está no seu momento, por isso que a gente dá essas duas opções para você, ok? E aí algumas pessoas vão perguntar, ah, Renan, mas eu nem sei mexer no Excel, como é que eu vou adquirir uma planilha, ou como é que eu vou mesmo fazer o curso que vem com a planilha, e ela é a base de tudo. Veja, para mexer na planilha, basta você ter o Excel instalado no seu computador e saber digitar. Porque a planilha ela já vem toda configurada, você não precisa saber fórmulas e cálculos e nem nada do tipo. Você vai seguir o tutorial que você vai receber junto com a ferramenta e vai simplesmente digitar os seus números lá. Não precisa ser um expert em Excel, ok? Ah, Renan, mas se eu tiver dúvidas, seja no conteúdo, seja no conteúdo do curso ou mesmo na planilha, basta enviar um e-mail para a gente e a gente vai responder você no menor tempo possível. Você tem um suporte tanto da planilha quanto do curso por tempo ilimitado, ok? Além do próprio tutorial, no caso da planilha, e das várias aulas que compõem o curso, beleza? Ok, Renan. Convencido. E aí, qual que é o custo disso mesmo? Não tô com 17 mil reais que vocês pagaram no outro curso não, né? Aquele que eu falei para vocês. Então, primeiro, o custo, ele é zero. Não tem custo isso, porque não é um custo, é um investimento. Existe um investimento a ser feito, sim, tanto na planilha quanto no curso. E aí, quanto ao curso, que sinceramente é a versão mais avançada, é o que mais vale a pena para se fazer, né? Eu andei recebendo algumas ofertas de cursos financeiros. Esse aqui é um deles, ó, R$ 2.750 por um dia de curso, ou outro, R$ 3.650, eram 2 dias de curso. Cursos, né, na área financeira não são baratos, só que eu sei que esses preços são inviáveis muitas vezes para muitos empresários. E a gente tem uma meta de, né, tornar o mais acessível possível, né, tanto os nossos cursos, nossas ferramentas, enfim. Então, como eu falei, você tem a opção de adquirir apenas a ferramenta ou o pacote completo, né? Que é o curso, né? Que já vem a ferramenta de brinde. Então, só para você entender, a ferramenta é a ferramenta. Ela vem a ferramenta, o curso vem a ferramenta, vem as 9 aulas falando sobre o que mais vai alavancar o lucro da sua empresa, vem 8 aulas sobre como reduzir custos, mesmo que você já tenha uma empresa enxuta, vem 4 aulas sobre como agregar valor e colocar um preço maior, e vem 10 aulas sobre como aumentar as vendas, ok? O curso ele é muito mais completo e ele tem esse preço, R$ 995, beleza? A planilha tem, obviamente, aí um preço menor, de 290. E eu não sei se você já viu no primeiro curso, na primeira aula ou não, mas a gente está com uma grande oferta multilouca que neste momento, e é realmente nesse momento, depois que esse curso grátis aqui sair do ar, você vai perder essa oferta. Você não vai pagar 995 no curso, você vai pagar R$ 490, que você pode parcelar em 12 de R$ 47,74. Então, 290 a ferramenta que você consegue parcelar também no cartão de crédito ou então por 490 o curso. E a escolha é sua, ok? Então, aqui abaixo vai ter 2 botões, seja para garantir a tua vaga no curso, seja para garantir a sua planilha nessas condições extremamente especiais, beleza? E como eu falei, não é papo de vendedor. Essa parada vai sair do ar e se você não adquirir, você vai perder essa oportunidade. Depois não adianta choramingar. E algumas pessoas ainda vão falar: Renan, cara, achei tudo isso incrível, mas ainda tô com o pé atrás. Às vezes não conheço tanto você, esse negócio tá me parecendo bom demais para ser verdade. E eu te entendo, né? Eu entendo, é uma compra online, eu tô do outro lado, você não tá exatamente me vendo. Mas enfim, eu quero te mostrar 2 coisinhas para te ajudar nessa empreitada. Primeiro, dentro do curso, a gente tem uma garantia incondicional. Se você adquire o curso Turbinando os Lucros, você tem 30 dias para usar o curso inteiro, né, o que você conseguir fazer dentro desses 30 dias. E se por algum motivo você vê que não é para você, que, sei lá, cara, pô, Renan é chato, não gostei dele, ou mais provável, Alex é bobo e feio, você pode pedir o seu reembolso. Simples assim. Você vai mandar um e-mail pra gente e a gente vai devolver para você. A gente está assumindo todo o risco do negócio. A gente dá 30 dias para você usar e abusar do curso e qualquer motivo que você tenha, você pede seu dinheiro de volta e tá tudo bem, a gente continua amigo.
E aí eu queria trazer 3 depoimentos de empresários que podem tirar esse seu pé atrás. Empresários trabalhando para ser um sniper, para ser um ninja dos seus negócios. A Maria José falou: Bom dia, Lea. Nossa, estou super feliz com o suporte de vocês. Informo que o erro é exatamente o que você falou, já consertei. Um abraço, agora fiquei até mais segura em comprar outros módulos e fazer cursos, porque ela viu que a gente existe de verdade, eu juro pra você. A Vera falou aqui, eram os depoimentos que o pessoal estava dando num grupo do WhatsApp, enfim. Ela falou assim: penso que você pode e deve estar arrepiado, porque isso deve ser muito gratificante, em cima de um comentário do meu sócio Alex. Todo o trabalho feito com amor e dedicação traz um resultado positivo. A ForBlue foi a melhor coisa que podia me acontecer nesses 4 anos que fiquei sozinha e sem rumo, não só na empresa, mas na vida pessoal também, desde que perdi o meu filho. Obrigado. Caraca, Vera, incrível. E, por fim, o Alisson, que trabalha com provedor de internet, ele falou: a partir do dia que fechei a consultoria com eles, minha mentalidade sobre dinheiro e o jeito que eu organizo as finanças da minha empresa mudou completamente. Eu me arrependo de não ter encontrado eles antes. Eles mudaram a minha vida e a vida da minha empresa de um jeito simples e objetivo. Hoje, o jeito que eu enxergo os negócios é totalmente diferente. Se eu pudesse aconselhar todos os empreendedores, eu falaria para não abrir um negócio antes de fazer um curso ou uma consultoria da ForBlue. Se você já tem um negócio, aproveita e faz o curso agora, ok? Então são empresários, empreendedores comuns falando sobre a ForBlue. E aí, a última dica de R$1 milhão que eu falei que ia dar é aumentar o preço. É o que geralmente mais alavanca os seus lucros. Quando você aplicar o turbinador de lucros na sua empresa, você vai ver que muitas vezes, independente do cenário, aumentar um pouquinho que seja o preço é o que mais vai fazer diferença, ok? E perceba que apesar disso, aqui na ForBlue a gente está diminuindo preços. Tendo o preço, mas isso é outra história, isso é outra conversa, ok? Mais uma dica de R$1 milhão para você. Quando você entende que aumentar o preço é o que faz a diferença, você vai pegar todas as técnicas sobre vendas e marketing lá dentro do Turbinando os Lucros e você vai aplicar de cabo a rabo o que eu vou te ensinar, porque é o que faz a maior diferença, aumentar os preços. Beleza? Então, essa é a nossa segunda aula. Espero que tenha gostado. Espero que nesse momento você esteja me ouvindo e você esteja lá na página do Hotmart, preenchendo seus dados e adquirindo, seja o curso, seja a planilha. De uma forma ou de outra, na aula 3 a gente conversa, ou então dentro do curso Turbinando os Lucros. Beleza? Valeu, até